Paz de Deus, amados irmãos. Então, continuando aqui a leitura bíblica em Gênesis 18. Diz assim: aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ele disse: ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porque temeu. Ele disse: não digas isso, porque te riste. Então ali a Sara negou que tinha rido, né? Porque ficou com medo. E o anjo repreendeu ela, né? Não fale que não riu, porque você riu. Porque ela já era, né? Com a idade avançada, ela não estava crendo, né? Que ela ia ter um filho, mas Deus é poderoso, né? Não tem nada impossível para Deus. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Continuando. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, a cidade lá de Sodoma e Gomorra estava tendo um grande clamor lá, que ia até o Senhor, tá? Provavelmente porque muitas pessoas estavam morrendo
e estavam clamando, né, ao Senhor, né, durante aquele momento de morte, né? Era uma cidade que tinha se multiplicado a maldade, né? Igual lá no tempo, né, de Noé, né, que se tinha multiplicado a maldade, porque não tinha muitas leis, né, não tinha prisão nem nada, e as pessoas agiam conforme o coração, né? Se alguém fazia algo que não gostasse e essa pessoa fosse mais forte do que a outra, ela já matava a outra, né? Porque ela achava assim que, né, ela não devia nada para ninguém, né? Que ela poderia fazer aquilo que o coração dela desejasse, mas nada foge de Deus, né? Deus, ele é onisciente, onipresente e nada foge do comando dele, né? Então o povo já sabia que Deus não gostava assim que ficassem, né, se matando, né? Então depois que Noé desceu lá com a arca, né, que saiu da arca, tudo, foi, né, falado que cada um que matasse, né, Deus ia cobrar aquilo que fizesse. Então todos vieram da geração de Noé e todos já sabiam, né, porque Deus falou a Noé, Noé falou para os filhos dele e provavelmente os filhos já falavam para os filhos e para os netos, para os bisnetos, né, ia passando de geração em geração que não era para fazer aquelas coisas erradas, né. Mas muita gente maldosa não queria obedecer, né? Não obedeceram, né? Foi aumentando as gerações e acabaram não obedecendo. E aí tava de novo, né? Agora ali Sodoma e Gomorra nessa situação, né? De muita violência. Então, quando as pessoas morriam, o clamor das pessoas subiam ao céu. E aí vem dois anjos do Senhor e o Senhor, né? Com eles, para ver se esse clamor o que estava acontecendo, né? Se estava realmente, né, tendo toda essa violência, né? E se tivesse, seria destruído ali Sodoma e Gomorra, né? Que foi o que aconteceu. Então, continuando. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede com Deus pelos homens. Então eram 3 varões, tá? 2 anjos e o próprio Deus ali com eles. E os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra e Deus ficou ali com Abraão. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates os justos com os ímpios. O justo seja com que o justo seja com o ímpio, seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Longe de ti que faças tal coisa, que mates os justos com os ímpios, que o justo seja como os ímpios, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Tô lendo de novo, né? Então, continuando lá. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45 justos. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40 justos, 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei por amor dos 30, se achar ali 30. Disse mais, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10.
Então, se achassem 10 justos ali na cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade seria poupada por amor dos 10, tá? E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então, foram lá os anjos para Sodoma e Gomorra, né? Mas não havia, né? Não havia nem 10 justos lá na cidade, né? Havia apenas Ló e a família dele, né? Então, continuando, 19 de Gênesis. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todas as bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente não façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então, Ló já sabia que aqueles homens eles eram muito cruéis, né? E ele queria poupar os anjos, né? Então ele ofereceu ali as filhas dele, mas o pessoal não quis saber, né? Eles queriam invadir lá a casa e ver o que era aqueles 2 homens que vieram ali de fora. E dá para ver aqui que eles já tinham rancor de Ló, né? Que Ló veio ali como estrangeiro e queria ser juiz em tudo. Então provavelmente Ló estava tentando mostrar para eles o caminho certo, né? Mas eles não queriam ouvir, né? Então já era assim um povo que não gostava, já não ia com a cara de Ló ali, porque o Ló provavelmente repreendia eles nas maldades que eles faziam, né? Mas eles não queriam ouvir, né? Que eles falam aqui em cima, né? E queria ser juiz em tudo, né? Então Ló queria ali que eles mudassem, né? Que eles parassem de fazer aquelas maldades que eles faziam. Dá para entender isso, né? Não que esteja escrito, mas a gente se entende isso, né? Por causa dessa fala deles. Então, Ló tentou proteger ali os anjos, mas mesmo assim eles se lançaram, né, para cima de Ló e falaram que ia fazer muito mais mal ali para Ló, então, já que não queria, né, apresentar aqueles homens. Só que aqueles varões eram anjos, né, e eles não sabiam. Daí, continuando. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram para achar a porta. Então disse aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta casa, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador
olhos dos seus genros. Então ali, ó, já haviam varões que iam se casar no futuro, né, com as filhas dele, né? Então ele tinha 2 genros, né, e 2 filhas. Mas os genros dele não quis saber, não deu ouvidos para ele, né? Ele falou as palavras do anjo, que aquela cidade ia ser destruída, mas os varões acharam que ele estava, né, zoando, né, como diz agora. Aqui diz, né, zombador, como zombador, né? Mas no palavreado de hoje, né, como se eles estivessem, como se ele estivesse brincando, como se ele estivesse zoando, né, falando uma coisa que jamais aconteceria. Não acreditaram nele, então não foram com ele. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Então ele estava demorando para sair, provavelmente ele estava preocupado, né, com aquelas pessoas que não acreditavam nele, né, que iam ali perecer. Mas o anjo foi misericordioso, né, Deus foi misericordioso com eles, né, e aí os anjos pegaram eles pela mão e tiraram eles fora. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Eló disse-lhe: Assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então os anjos foram destruir a cidade ali, e Ló achou que o monte estava muito longe para ele fugir para lá e preferiu ir para uma cidadezinha ali um pouco mais perto, né? E os anjos permitiu, né? E ele foi. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que um fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então, aqui nesse momento, Ló escapou, né? Conseguiu fugir, e ele foi para o monte viver lá com as filhas dele. Mas na cabeça deles, eles acharam que o mundo inteiro tinha acabado, né? Na cabeça das filhas deles, elas acharam que só tinha as 2 e o pai delas, né? Aí a primogênita vai lá e tem a ideia, né, de se deitar com o próprio pai para multiplicar, né, para gerar mais filhos lá na terra. E ela não consultou o Senhor, né? Ela tinha que ter consultado ao Senhor, e o Senhor teria mostrado para ela que tinha mais pessoas, né, que tinha Abraão, que tinha os filhos de Abraão lá. Mas elas não consultaram ao Senhor. Então ela teve uma ideia lá e fez a ideia que ela teve, né? Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho e não há varão na terra
que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o nome dele Moabe, que é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A menor também teve um filho, e chamou o nome dele de Benani. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, as duas ali interviram, né, com a ideia delas, né, que a gente nunca sabe o que fazer, né? Nunca tem, assim, entendimento. Nosso entendimento, nossa sabedoria vem do Senhor, né? Mas elas ali não consultaram o Senhor. Se tivesse consultado, Deus ia mostrar para elas que sim, que tinha sobrado mais gente, né? Elas acharam que o mundo inteiro tinha sido destruído, como na época, né, que foi destruído lá a Arca de Noé, né? Que sobrou só Noé e a família de Noé, né? Que foi destruído com água, dessa vez ali foi destruído com fogo. Mas elas acharam que toda a população tinha sido destruída, e não tinha, né? Então, como elas crescem ali sabendo que tem que casar e se multiplicar, então elas tiveram essa ideia, né? De gerarem filhos do pai delas, né? E acabaram concebendo. E assim foi, né? Continuou lá a geração. Então, no próximo vídeo, vou continuar em Gênesis 20, que diz assim: Abraão nega sua mulher, né? Pela segunda vez, né? Abraão agora vai para uma outra cidade e vai dizer de novo lá que Sara é a irmã dele, não mulher, né? Então, a gente deixa isso para o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Deu bastante tempo de vídeo, mas fiquem com Deus. E é isso. Até a próxima.